Afinal, quanto tempo leva para tirar o PVT, o visto férias e trabalho na França? Você descobriu o PVT, ficou animado com essa oportunidade de ir para a França, mas agora está pensando. Desde o momento da descoberta até o realmente ir para a França, quanto tempo leva esse processo? Tem gente que fala que faz o processo burocrático em 15 dias, tem gente que fala que levou meses para se organizar. Qual é a verdade no final das contas? Então hoje eu vou te mostrar um cronograma realista do PVT, do absoluto zero até você ter o passaporte em mãos, qual é o tempo médio para planejar uma viagem organizada, levando tudo em consideração e ter o seu visto em mãos. E um spoiler, galera, não é só sobre burocracia. Quem foca somente na parte dos documentos, quando chega na França, se dá mal. Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Ju. Eu morei na França com visto férias e trabalho entre 2022 e 2023 e hoje eu ajudo outros brasileiros que também querem morar na França com esse visto, enquanto eu viajo pelo mundo. E se você é novo aqui no canal, ainda não viu todos os vídeos, você já pode dar uma maratonada, que eu tenho certeza que isso vai acelerar o teu processo de embarque para a França. E também já se inscreve aqui, porque toda quarta-feira a gente tem vídeo novo no canal. Então, no vídeo de hoje, sempre muito prático, vocês sabem, quando eu trago temas do PVT, eu falo de uma maneira muito prática aqui. Então, vou mostrar qual é um cronograma realista e quanto tempo leva para você, de fato, tirar esse visto e se organizar para o PVT. Considerando muito além da burocracia, mas de maneira que você chega na França sem passar nenhum perrengue. Gente, começando, né, vamos falar de dossiê. Aquela lista que tem uns 13, 14 documentos que você tem que juntar e mostrar no consulado. Quando a gente fala estritamente dos documentos, não é mentira que você consegue fazer isso aí em umas 2 semanas. Uns 15 dias você consegue fazer aquela lista completa de todos os documentos para ir até o consulado. Só que o PVT ele não é somente sobre documentos. E alguns documentos eles exigem um outro tipo de organização. E é justamente aí que muita gente erra. Se você focar somente na parte burocrática e ignorar o resto, você vai obter o visto. Mas você vai chegar na França mais perdido do que não sei o quê, sem falar francês, sem saber onde vai morar, sem saber qual região da França você quer, sem saber como se consegue emprego na França de maneira mais rápida. E daí o que era para ser uma experiência incrível de intercâmbio vira uma coisa ruim, vira uma vida de imigrante que está sempre sofrendo e correndo atrás do rabo. E é justamente o que a gente não quer para quem vai com o PVT. É para ser um visto que você aproveita, que você conhece o país. E é por isso que, na minha opinião, o tempo ideal de preparação não é 15 dias, não é um mês, mas sim de 4 a 6 meses. E eu vou te mostrar por quê, considerando múltiplos aspectos do PVT. Então, gente, as primeiras coisas que você tem que se atentar e que são as partes que podem levar mais tempo dependendo da sua realidade atual é, número um, aprender francês. Se hoje você não fala nenhuma palavra de francês, você vai levar aí, gente, pelo menos uns 3, 4 meses para chegar no B1. Pelo menos, tá? Pode ser que leve 6 meses a depender aí da sua constância no estudo do francês. Ju, mas eu não preciso comprovar proficiência para ir pra França com PVT. Realmente, o consulado ele não vai te pedir para comprovar, você não vai ter que fazer nenhum teste. Agora, chegar na França sem falar francês é um risco que vai comprometer a sua experiência por lá. Tenho outros vídeos falando por aqui, vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha também de qual que é a diferença de ir para a França com ou sem francês, mas quem hoje vai com a nossa ajuda sabe que a regra é, você tem que ter pelo menos um nível B1. E para atingir esse nível, você vai tomar aí pelo menos uns 4 meses de aulas, caso você esteja partindo de um absoluto zero do conhecimento da língua francesa. Ju, mas eu já falo inglês. Eu também, mas mesmo assim, eu fui lá e aprendi francês antes de ir, porque na França se fala francês. E o fato de você falar inglês, sim, obviamente vai ajudar, mas não é o que vai fazer sua vida ser muito melhor ou muito mais fácil. O aprendizado do francês, ele não é opcional, ele é a regra por aqui. E o ponto 2, que também leva um tempo, dependendo da sua realidade atual, é a reserva financeira. A gente tem outros vídeos aqui no canal explicando gasto por gasto do PVT, e você vai precisar ir de mais ou menos uns 22, 23 mil reais no total. Se você não tem ainda esse dinheiro hoje, você vai levar uns meses para chegar até lá. A gente sabe que não pode ser transferência relâmpago na sua conta, já falamos isso por aqui também. Então, é um dinheiro que de fato você vai ter que construir ao decorrer dos meses ou de um ano. Só aí eu já estou te explicando por que para muita gente não é possível embarcar em um mês com PVT, não é descobrir tirei o visto. Porque se você não tiver o nível de francês, não tiver a reserva financeira, já não vai dar certo. E esses são os dois pontos que com certeza mais vão levar tempo aí na sua organização de PVT e são os pontos que mais fazem diferença. Chegar com uma reserva financeira boa é o que te dá segurança, é o que te dá tempo de escolher bons empregos e chegar com um francês minimamente afiado também é o que vai trazer muito mais oportunidade, seja de imersão local, de conhecer pessoas e
de ter melhores oportunidades de emprego. Além disso, pessoal, é bom que vocês dediquem aí pelo menos 2 meses para entender qual a sua data aproximada de partida, quando você gostaria de ir, qual região da França você está pensando em trabalhar, em morar. Nessa região, quais são os tipos de trabalho, quais são as temporadas, tem alguma maneira que eu posso me preparar para isso? Porque assim você poderia sim, desde o Brasil, já entender qual que é o mercado de trabalho de lá e eventualmente já começar algumas postulações daqui mesmo. Isso é possível hoje em dia. Se você consegue chegar na França já tendo um emprego, isso é um estresse a menos quando você está lá e no primeiro mês você já tem salário garantido. Essa pesquisa ela pode levar de 1 a 2 meses, por exemplo. Mas já conseguir chegar lá com isso te ajuda demais. E daí, pessoal, falando estritamente da burocracia, uma vez que você já tem o nível de francês que a gente comentou aqui, e que você já tem a reserva financeira, de fato, vai ser o tempo de fazer o agendamento, de preferência no início do ano, para garantir a sua vaga, preencher o formulário no France Visa, e dependendo aí da data que você conseguiu, entre o agendamento e a data que o lado tinha disponível, você vai lá e vai apresentar a sua documentação. Esse processo ele pode sim ser muito rápido, tem consulados como o de São Paulo, que em 2 dias o dossiê já está sendo analisado e as pessoas já estão sendo chamadas para buscar o seu visto. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, teve gente que levou 30, 40 dias para buscar o visto. Então, há uma diferença entre os consulados. São Paulo tem sido muito rápido, Rio de Janeiro é o mais lento, Brasília ainda uma média de 10, 12 dias úteis. E a gente fala que a fase de dossiê, a fase burocrática, ela é tranquila. Eu vou ler aqui os documentos para vocês terem uma ideia, mas vocês vão ver que são documentos que eles são relativamente rápidos de se conseguir, né, dependendo aí do seu nível já de conhecimento. O formulário preenchido e assinado, um passaporte válido, fotos, comprovante de residência, extrato bancário, seguro viagem, atestado médico, antecedentes criminais, carta de motivação, currículo e comprovante de acomodação dos primeiros dias. Então, é uma lista extensa, mas são documentos aí que você consegue organizar. Principalmente se você tem ajuda, modelos para fazer isso, que é, por exemplo, que hoje a gente tem dentro da mentoria. Tem aula ensinando a como preencher o formulário, tem modelo de carta, tem modelo de currículo, isso torna esse processo muito mais rápido. E uma vez que você teve esse tempo de espera, né, do consulado, que foram esses entre 2 a 30 dias, dependendo do consulado que você foi, ou até um pouco mais, teve casos de 42 dias esse ano no Rio de Janeiro. Feito isso, você vai receber um e-mail que seu passaporte está pronto para retirada e pronto, você já consegue ir para a França. E lembrando que você consegue colocar a data almejada de partida, ela pode ser até 6 meses depois do seu rendezvous. Então, não é porque eu fui lá e busquei em fevereiro o meu visto, que eu já vou partir em fevereiro. Eu vou partir na data que eu coloquei dentro do formulário. Isso é um ponto bem importante também. Isso significa na prática. A gente está no mês de julho de 2026. Se você quer embarcar em 2027, você tem aí 6 meses. 6 meses é um tempo incrível, ideal para você aprender o francês e chegar no nível B1, ter a reserva financeira necessária e organizar todos os documentos com muita calma. Quem deixa para se organizar em outubro, novembro, dezembro, correria, não vai conseguir aprender francês e muitas vezes não vai chegar na quantia necessária de dinheiro que precisa. Com esse tempo hábil, você também vai conseguir já entender onde você quer morar na França, como que funciona o mercado de trabalho, como você pode se preparar para alguma dessas funções, qual que é o melhor mês para chegar por lá, além de já ir buscando vagas. É justamente que a gente também pensou em fazer agora, no mês de julho, o workshop PVT 2027, onde a gente vai ajudar você a entender o visto férias e trabalho como um todo. Vamos falar sobre o mercado de trabalho na França, leis trabalhistas, salários. De fato, vão ser 2 horas, com muita informação, com espaço para tirar dúvidas de vocês, para vocês entenderem melhor o visto PVT, se o ano de partida de vocês é 2027 e tirar qualquer dúvida que você ainda tem sobre o visto. Se você ainda não se inscreveu nesse workshop, o link está aqui na descrição do vídeo. Se você está vendo esse vídeo depois de julho de 2026, eu te convido também na descrição do vídeo a conhecer a nossa mentoria, que é o PVT Descomplicado, onde a gente ajudou mais de 20 pessoas a embarcarem para a França com o visto PVT. A gente fornece aulas gravadas, call 1 a 1, revisão de dossiê, grupo de suporte. De fato, descomplica completamente o seu processo de embarque para a França. Me conta aqui nos comentários qual etapa você está hoje nessa preparação do PVT, como é que está o seu nível de francês e quando que é a sua data de partida almejada para ir para a França. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.